Olá pessoal, a segunda parte das dicas para vocês é responder então as questões do trabalho e da prova de História etapa 2, tá? Estamos aí no período da transição da Idade Moderna, Idade das Luzes, para a Idade Contemporânea, que é a nossa atual, né? Os principais elementos do Iluminismo, que é um fato ocorrido na Idade Moderna, razão, sempre lembrando que eles querem derrubar o misticismo, querem tirar a fé, que era uma característica da Idade Média, né, do feudalismo. Então, o iluminismo quer valorizar a razão, a autonomia de pensamento, as pessoas podem pensar, não serem manipuladas, não ter o destino pronto, já elas podem decidir, ter o livre-arbítrio, né, nas tomadas de decisões. A individualidade, valorizar as questões individuais, não andar todo mundo que nem boi, né, com cabresto, sendo manipulado, não, tu tem decisões que tu pode tomar individualmente. Valorizar o humanismo, o antropocentrismo, vocês vejam que eu estou falando isso várias vezes, essas características, humanismo, antropocentrismo, razão, né, razão acima da fé, cientificismo, sempre é ciência. É claro que a gente acredita que existe um superior a nós, um chamado Deus, ou como que se chama, né, luz, ou Alá, enfim, não sei, mas ele nos dá o dom da inteligência, o dom da ciência, já tem até no próprio... nas próprias normas religiosas lá, um dos dons, né, do Espírito Santo, que se fala na Igreja Católica, por exemplo, é o dom da ciência. Então, não se pode negar a ciência. Nos é dada a sabedoria para fazermos melhorias, para fazermos ciências, né? Então, essa é uma característica do iluminismo da Idade Moderna. Agora, já passando para a Idade Contemporânea, na Idade Contemporânea a gente teve duas grandes guerras mundiais. De 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial, depois de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial. Nessas duas grandes guerras, né, as guerras sempre têm um motivo. Elas geram coisas positivas para países, geram empregos, geram dinheiro, né, geram investimentos, então geram conquista de novos territórios. E cuidem bem essa dica aí, nas duas guerras mundiais que nós tivemos até agora, os Estados Unidos foi o país que mais levou vantagem. Hoje os Estados Unidos é um dos países mais forte do mundo. Por quê? Porque ele estava na América e as duas guerras se concentraram na Europa. Então ele não tinha destruição física no seu território. E a Europa ficava destruída, né? As pessoas saíam das fábricas para ir para as guerras, né? Como vocês estão vendo hoje lá na Ucrânia. A destruição, não tem mais produção. Então alguém tem que sustentar esse país que está em guerra. Quem sustentava esse país? Os Estados Unidos, vendendo os produtos, calçados, roupas, alimentos, vendia para os países europeus, emprestando dinheiro a juros altos para esses países se reconstruírem depois da guerra. Então os Estados Unidos ganhou muito dinheiro, enriqueceu muito e se tornou uma das maiores potências do mundo por causa das duas grandes guerras mundiais. Antes ainda, agora voltando para a Idade Moderna novamente, nós estamos nesse ping-pong entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, a Revolução Industrial, né? Antes da Revolução Industrial, que a Inglaterra foi a pioneira da primeira fase, nós tínhamos uma atividade chamada artesanal, que a produção era toda manual. Depois nós tivemos, dessa atividade artesanal, veio a manufatura. Cuidem essa palavra. Manufatura significa uma produção manual com divisão do trabalho e com algumas máquinas. Não é mais só feito tudo manual como era no artesanato. E agora, finalmente, né, com a segunda fase da Revolução Industrial, surgem máquinas mais intensas, mais tecnológicas, cada vez mais, né? E essa fase, então, nós chamamos de industrialização com máquinas de produção em larga escala. Então, são 3 estágios, né? Sai do artesanato, que é manual, vai para a manufatura, que é manual com divisão do trabalho e algumas máquinas ainda obsoletas, né? Não tão tecnológicas. E depois vem, então, a revolução, na terceira fase em diante, a revolução a partir de grande produção em larga escala com máquinas de alta qualidade. Tá? Então, essa aí é a primeira dica do trabalho de vocês e prova de História da etapa 2.